Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar o que o latino anda latindo por aí pra Anitta, então bora pro vídeo. Trava na pose, oi, chamando o zoom, dá um close. Trava na pose, e sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha. Ative o sininho de notificações, que é pra você saber quando tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Gente, ainda não estou 100%, meu pé melhorou assim muito, né? Pra quem acompanha meu canal. Eu sofri um pequeno acidentezinho assim com meu pé ficou deste tamanho assim, mas eu já tô bem melhor. Inclusive, hoje eu não tô maquiada, tá? Hoje eu só passei um batonzinho, só pra não ficar com aquela boca muito branca, sem cor, né? Mas, assim, eu pretendo em breve já tá bem logo, gente, eu tô me sentindo melhor. Talvez eu nem precise da bota ortopédica, porque eu sinto que eu tô melhorando bastante. E é isso, gente. Eu queria gravar esse vídeo, comentar, né, sobre o que o latino andou falando sobre a Anitta. E já era pra ter gravado isso, mas aí aconteceu essas coisas, eu tive que ficar no hospital, eu fiquei o dia inteiro no hospital, com o pé, enfim. Pula essa etapa, né? E agora eu vou comentar essa matéria. Essa matéria está na UOL, né? Vou deixar o link, tá? E eu acho que vai ser um pouquinho polêmico. Algumas pessoas vão concordar comigo e outras vão discordar. O latino disse que a Anitta não tem dignidade nenhuma, né? E a funkeira disse que já ficou com a metade da indústria musical e o cantor, né? O latino pra mim não é cantor coisa nenhuma, né? E o latino criticou a Anitta por causa disso. Enfim, o latino tá flopado há muito tempo, né? E tá querendo ganhar mídia em cima dela, né? É o fim dos tempos, não representa as mulheres dignas do Brasil. Escreveu o latino falando sobre a Anitta, sempre defendendo a cultura, diz que não diz respeito apenas a gostos pessoais, é uma ideia autoritária e retrógrada reconfinar a arte em um status de qualidade definida por pequenos grupos narcisistas que só valorizam aquilo que lhes convém. É fato que as pessoas exaltam ou desprezam algo de acordo com o nível de identificação que percebe mediante o desejo daquilo que deseja alcançar, com o que se identifica. Nesse sentido, os artistas populares de hoje não são menos dignos e legítimos da arte do que os passados, os que foram consagrados no passado, ou seja, da burguesia nacional. Apenas diálogam com outro público em outro tempo. E dizer que eles são alienados apenas por não se identificar com a poesia de MPB é um pouco, como eu vou dizer, soberbo, né? Porque, assim, não é uma levianidade adentrar no mérito da produção artística dos cantores envolvidos na treta midiática, né? Embora não tenha qualquer apreço por latino, eu sou fã da Anitta, não sou fanática, né? Mas eu gosto de algumas músicas da Anitta e até danço aqui na internet, né? Então não é uma questão assim de uma representatividade que o latino está correndo atrás, né? O latino ele tá atacando a Anitta no âmbito moral, né? Como se a Anitta não tivesse moral nenhuma para falar de alguma coisa, né? Mas que moral que o latino tem, né? Ele pega uma música romena e joga por cima da letra da música. Hoje é festa lá no AP, pode aparecer que vai rolar bunda lelê. Então, assim, quem é o latino para dizer que a Anitta não tem moral, não tem dignidade e que ela não presta pra música, sendo que as músicas dele também não são lá grande coisa. Não tem nada de poético na grande maioria das músicas dele. Eu acredito que as melhores músicas dele ficou lá pros anos 90, depois de 2000 pra cá ele entrou num desespero pra poder ficar na mídia e fez umas músicas muito das ruins. E ele também já deu assim várias declarações passadas, né? Apesar de algumas polêmicas que pesaram sobre a Anitta, tais como apropriação cultural, uso indevido do feminismo para fins pessoais, polêmicas essas que foram esquecidas pelo verniz imperialista da fama internacional que agora ela tem.
Agora faz com que muitos que antes a criticavam por puro preconceito classista se calem, tá? O fato é que a cantora, naturalmente irreverente, jamais tenha sido desrespeitosa ou agressiva com uma figura pública, né? Agora ela tá mexendo no vespeiro da política nacional, né? Então ela mexe com a política, ela provoca, né, alguns setores da política e eles acabam meio que ficando furiosos em cima dela e acabam tendo essa rejeição ainda maior com relação a ela. Mas não tem nada de melhor nas músicas do Latino sobre as músicas da Anitta. A diferença é que a Anitta conseguiu fama internacional e ele não, né? Ele só consegue ficar na visão, assim, daquelas músicas que ele não tem nem sequer a originalidade de criar a própria música, porque ele pega uma música internacional e coloca uma música por cima bem male, né? Eu tô vendo aqui uma matéria aqui da UOL que fala um pouquinho sobre o que ela andou fazendo, sobre a questão da política nacional, que reflete as imperfeições e debilidades da persona coletiva social. Parece não estar presente a julgar nelas falas e posicionamentos. Isso abre margem para que figuras grotescas do ponto de vista comportamental transformem os embates políticos em banheiro público de rua, químico, berrando atrocidades passivo-agressivos, não só direcionada à cantora, mas a todas as mulheres. Na última semana, ao declarar curiosidades absolutamente naturais e irrelevantes sobre a sua vivência sexual, a estrela pop foi atacada por uma dessas figuras grotescas. Aliás, já é uma prática bem manjada deles usarem essas figuras, né, que estão no hype da visibilidade pública, como escudo para esconder seus comportamentos ocultos, questionáveis ou vergonhosos. Isso poderia ser apenas mais um embate que, no fundo, ganharia vantagens midiáticas para ambos, em maior ou menor escala. Decadente como o Latino se impõe como porta-voz de todas as mulheres que ele define como dignas, isso merece no mínimo atenção especial. Primeiro, precisa perguntar para o Latino exatamente a ironia do pseudo. Merece destaque, porque as falas que têm realmente a relevância de um latido. Entende sobre um conceito de dignidade? Sim, um conceito, já que por trás de toda palavra há um significado. E o significado dessa palavra? O latino latiu o que não entende. Dignidade vem do latim dignitar, que significa mérito, reconhecimento, honra. Digno é aquele que mantém sua retidão, trabalha seu livre-arbítrio de maneira responsável e ética, sem provocar malefícios nem a si mesmo, nem a outros. Nesse sentido, podemos afirmar seguramente que a esmagadora maioria das mulheres brasileiras são de uma dignidade imensurável, pois atuam desde feminicídio, assédio sexual em transporte público com a mesma elegância e combatividade. Há exceções, é claro, mas lembremos que toda exceção confirma a regra, já que a esmagadora maioria de homens, não podemos dizer que andam esbanjando dignidade. Inclusive, aqui também as exceções honrosas acabam confirmando a regra. A começar pelo famigerado chefe da nação, que atribui merecimento ao estupro e é apoiado abertamente por ele, o especialista em dignidade feminina que ele late. Em O Poderoso Chefão, o clássico de Coppola, que exala testosteronas, mas tem grande mérito ao expor funções essenciais do humano, e as masculinidades cada vez mais delegam a mulheres há insights importantes sobre o que seria o esboço da dignidade masculina, como a árdua função de cuidar, no sentido mais amplo e irrestrito que essa palavra comporta, da própria família. É de se pensar, né? A gente tem que pensar muito antes de falar. Somos um dos países do mundo com maiores índices de abandono parental. Homens abandonam suas crias, sejam física ou simbolicamente, sob o silêncio absoluto de outros homens. O resultado é uma geração com sérios problemas de ordem emocional, já que o amor e carinho, presença e atenção rendem muito mais benefícios à formação subjetiva de uma pessoa do que qualquer outra ação. Mas Latino tem 10 filhos com mulheres diferentes. Isso é errado? Não exatamente.
Mas é bem problemático, sobretudo se pensarmos que a função de apoiar e dar suporte a filhos e filhas toma tempo suficiente de uma pessoa, a ponto de não permitir envolvimento espontâneo em futricas públicas sobre a vida alheia. Ou seja, o latino vai falar de dignidade, mas ele cuida das filhas dele, ele cuida dos filhos dele, 10 filhos com mulheres diferentes, num país com o maior abandono parental, sendo que apenas pagar pensão não é ser pai. Dom Corleone, o poderoso chefão, afirma que homem que não cuida de sua família não é um homem. Temos então uma nação com pouquíssimos homens, e entre os que sobram, o latino não estaria inserido, uma vez que até processo por falta de pensão paga para a filha dele, tem no currículo. E o que dizer dessa declaração? Ajudei até os 18 anos e depois tive que parar. Segurar a barra de 10 filhos não é fácil. Tive que priorizar os filhos menores. Não quer dizer que não ajudei, ajudei muito. Prefiro acreditar que foi uma atitude impensada dela. Assim, poderei continuar idolatrando minha filha. Então, nossa, que pai, né? O latino é do tipo, infelizmente, muito comum, do pai que acredita que o pai ajuda, o pai provê, se dispõe a suprir todas as necessidades básicas, entre elas o afeto positivo e essencial que chamamos de amor. Pai deveria dar ou dar suporte integral ao lado da mãe, independentemente de ser casado ou não com ela. Ou seja, latino não sabe absolutamente nada sobre dignidade ou sobre ser digno, pois ainda que a filha veio a público há alguns anos reivindicar suporte financeiro, seja isolado ou não represente a totalidade do tratamento dado aos outros 9 filhos, qualquer pessoa que abre a boca para falar em dignidade no Brasil e não coloca no centro do debate a mesquinharia de renegar um filho está sendo hipócrita. Por o ridículo contingente de milhões de homens que acovardam diante do desafio do pleno exercício da paternidade. Sim, ser pai e mãe, ser responsável por uma criança é um trabalho, acima de tudo, político e de cunho social, além de corroborar com a estabilidade moral e emocional de mulheres e crianças. Então, justamente por isso, latino não tem condições de se colocar como porta-voz de mulheres, né? Ele não tem essa autoridade de falar em nome de todas as mulheres. O que significa ser provedor integral, seja do lado da própria vida, como é o caso da Anitta, e milhões de brasileiras anônimas que têm que lutar como pode, com as armas que têm para a sobrevivência e, na maioria dos casos, de sua própria família. A vida íntima da Anitta não diz respeito sobre dignidade ou mérito. Negligenciar a educação de filhos, sim. Acreditar que tem o poder de definir a dignidade alheia, sim. Chama-se falta de simancol ou pura e simplesmente hipocrisia. Então, assim, o latino ele não tem que falar da dignidade da Anitta, sendo que ele não cuida nem dos próprios filhos. Ele deveria cuidar da própria vida, e a vida íntima da Anitta não é da conta dele e nem da conta de ninguém, tá? A Anitta, ela lutou muito para chegar onde ela chegou. Ela saiu de periferia e hoje ela faz sucesso internacional. Você tem até todo o direito de não gostar da música da Anitta, você tem o direito de discordar, enfim. Ninguém é obrigado a gostar da Anitta, a ser fã, etc. Mas dizer que ela não tem dignidade para estar onde ela está porque ela rebola é de uma hipocrisia muito grande. Nós que crescemos nos anos 90 com banheira do Gugu e Luiz Ambiel com o popozão para cima. Então, assim, o que ela faz da vida dela, íntima, não é da conta de ninguém. E não é um cara que não cuida dos seus 10 filhos que tem o direito de ir nas redes sociais e destilar o seu veneno. As mulheres devem ser respeitadas, sim, independente de quantas pessoas elas tiveram no passado delas, independente do que elas façam. Os homens têm que respeitar as mulheres, não é porque ouve a música da Anitta ou deixa de ouvir, enfim. Se a questão é dignidade,
tá faltando muito pro latino dignidade, porque ele não cuida nem dos que são deles, não cuida dos próprios filhos. Então quem é ele vai falar de dignidade? E as músicas dele, gente, as músicas dele é só cópia. Depois dos anos 90 foi só cópia de cópia e cópia mal feita. Pra mim parece mesmo um desespero para se aparecer um pouquinho mais na mídia. Eu já não tinha nenhum, como vou dizer, apego ao latino. Um pouco fã e agora eu sou anti-fã. Bom, gente, eu estou preparada para as críticas, porque eu sei que muita gente não gosta da Anitta. E mais uma vez eu vou dizer, você não é obrigada a gostar da Anitta, você não é obrigada a concordar. Mas dizer que ela não merece chegar onde ela chegou é um pouquinho de exagero. Ela merece sim estar onde está chegando. Ela estuda muito, ela sabe falar inglês, espanhol. Então, assim, um pouquinho mais de respeito com a mina, pô. Respeita as minas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!